Nani, especulações. Prováveis nomes. Jogadores que podem estar no radar do Internacional. O primeiro deles que eu quero ouvir é Samir, que já foi especulado no passado também. O Samir, em outro momento, na metade do ano passado, o Inter consultou a situação do jogador e naquele momento o Tigres não gostaria da saída do atleta. Para quem não lembra, o Samir tem 30 anos, é canhoto, jogador que já teve passagem, inclusive, pela seleção brasileira, ganhou a Copa do Brasil com o Flamengo. Tá? Ele foi da base do Fluminense, depois foi para a base do Flamengo, fez o sub-20 no Flamengo, subiu para o profissional, foi campeão da Copa do Brasil, e aí foi para a Itália. Na Itália ele passou pelo Hellas Verona e a Udinese. Na Udinese, ele ficou 5 anos na Udinese, né? Foi onde ele realmente se destacou, teve o melhor momento da carreira dele. Depois ficou 1 ano no Watford, da Inglaterra, e aí se transferiu para o Tigres, e está no Tigres desde metade de 2022. É um jogador que antes tinha muita minutagem, estava sendo realmente utilizado pelo Tigres, e agora já não é bem mais assim. O Tigres hoje entende que o Samir é um jogador negociável, não quer mais permanecer com o jogador, é um atleta que já está no banco de reservas, então o Tigres está renovando ali seu elenco, entende que encerrou o ciclo de Samir. E aí entra o Inter. Né? O Inter, mais uma vez, sonda a situação do atleta, porque é um jogador que o Inter entende que precisa, é um jogador com um porte físico melhor do que os jogadores que a gente tem aqui, né? Ele não é tão técnico que nem o Vitão, por exemplo, mas é um jogador de mais imposição física. Hoje o Inter entende que precisa disso, é um jogador mais xerifão, como a gente chama, né? E é algo que eu acredito também que o Inter precise. O valor de mercado dele é em torno de 3 milhões de euros, mas com certeza o Internacional não pagaria tudo por isso, tudo por ele. Mas tentaria aí pelo menos baixar, né? Ou quem sabe conseguir por um empréstimo, enfim, o Inter está tentando aí uma negociação com o atleta. Tá aí um nome que eu gosto, Nani. O Samir é um nome também. que eu gosto. Um zagueiro de 30 anos, um cara, como tu falou, é um cara forte. É um cara que tem currículo, né? É um cara que tem currículo, sim. Isso é muito importante. Um cara que tá jogando numa equipe que é competitiva, numa equipe que joga uma liga que é competitiva, que é a Liga Mexicana, né? Que inclusive, a gente às vezes no Brasil olha pouco não é que olha pouco, a gente vê poucas movimentações da gente trazendo jogadores do México, justamente porque lá eles ganham muito bem, e a liga tem uma estrutura espetacular, mas tem ótimos jogadores lá na Liga Mexicana, é um campeonato muito legal. E, um cara que também eu gosto de zagueiros que isso é foda dizer às vezes, porque daí os caras vão pegar alguns exemplos ruins, mas eu gosto de zagueiros que passaram pelo futebol italiano, que tem uma escola de formação de atletas, de defensores, assim, diferenciada, né? E ele é um cara que sai do Flamengo pra ir pra Udinese, lá depois joga no Verona, como tu trouxe aqui, né? Então é um cara que sai novo do Brasil pra ir jogar lá no futebol italiano, que tem muita da sua formação como atleta lá da escola do futebol italiano. O Samir, pra mim, é um cara muito interessante. Esse eu quero muito, já queria ano passado demais, a gente falou bastante ano passado sobre o Samir, e a gente tá precisando muito. Só que é o Inter, e não é só o Inter que quer, né? O Vasco também. O Vasco é o time que tá... Se tu for abrir os portais de notícia do Vasco aí nos últimos dias, os caras falando muito sobre o Samir, né? Inclusive agora já preocupados com essa questão de ter a concorrência forte do Internacional pelo zagueiro. Então, cara, eu acho que se o Samir olhar pro Brasil, ele vai ver o Inter e ele vai ver o Vasco, vem pro Colorado, né? Vem pro Internacional, que nós estamos precisando e estamos querendo. O que poderia chamar a atenção dele no Vasco é a questão do Rio de Janeiro mesmo, né? Ele foi formado lá, então até posso ir atrás, assim, mas ver se a família dele não é de lá, por exemplo, né? É algo que pode acabar pesando. E vamos lá, né? O clima do Rio também. Mas pensando em time, pensando em competitividade, Libertadores, aí com certeza, né? Não tem muito o que pensar hoje. O Internacional oferece isso melhor do que o Vasco. Sobre o Vasco, interessante, tá? Que saiu agora de tarde, o Vasco parece que está muito próximo, informação até do Pedrosa, do Lucas Pedrosa, né? Setorista do Vasco. Acho que o Vasco está muito próximo do Lemos, zagueiro do Atlético Mineiro. Então não sei se isso pode ter um impacto ou não na aproximação ao Samir, mas é interessante que o Vasco está se aproximando do Lemos. Que se aproxime, que se abrace, né? E a gente possa ficar com o Samir.